Hoje dando início a mais uma live. Obrigada quem tá chegando. Inês, minha amiga. Ó, já te falei, logo mais quero ver você aqui numa live comigo. Você está atendendo, já está trabalhando. O mundo gosta de ver as coisas novas, né? Tem que partilhar. Então agradeço quem for assistir agora ao vivo e quem assistir também depois no Instagram ou no YouTube. E estou muito feliz de poder continuar essa caminhada. Hoje eu vou falar sobre as doenças de pele, porque nossa pele reage em certas situações. Assim como a gente já sabe que a nova medicina germânica, ela veio provar que o nosso corpo nunca nos agride. O nosso corpo sempre procura uma solução perante um conflito, diante de alguma situação de medo. O nosso corpo procura uma saída. Ele sempre quer salvar. E em questão de pele, sempre quer salvar nossa pele e nossa vida, né? Então é algo muito, assim, interessante da gente conhecer. Eu sempre digo, a nova medicina germânica é, assim, um conhecimento, não é uma técnica, não é uma teoria, não é uma terapia. É um conhecimento que todas as pessoas deveriam ter para poder viver melhor, né? Porque é um conhecimento que faz parte, ensina, mostra como o nosso corpo funciona. É algo tão simples, tão natural entender como o nosso corpo age e reage e por que de repente nosso corpo começa a dar sintomas diferentes, algo novo que antes não tinha, né? Então sempre a gente entendendo isso, a gente fica tão mais familiarizado conosco mesmo, né? A gente se entende mais, a gente fica mais tranquilo, né? Então, a nova medicina germânica, assim como leis biológicas, deveriam fazer parte do nosso conhecimento diário já, e de repente até no futuro seja algo que seja ensinado mais publicamente, assim, para fazer parte, porque faz parte, é biologia, né? É conhecimento sobre nós, né? Então é algo que faz parte, assim, que sempre vem agregar em qualquer área da vida, qualquer terapeuta, qualquer mãe de família, pai, para si mesmo já sempre é de grande ajuda, né? Sempre entender que existe a tríade, o cérebro, a psique e um órgão. Qualquer doença tem esse início, qualquer enfermidade. Nós da Germânica a gente não fala doença, a gente usa esse termo para ficar mais fácil de se comunicar, né? Mas não existe doença, tudo é uma reação do corpo perante uma situação de medo, né? Então não é uma doença, é uma cura, é uma salvação, né? E sendo da pele, a gente sabe que a pele, o nosso toque, toda a derme e a epiderme reveste em todos os nossos órgãos, né? Então, quando se trata de pele, tem muito a ver com as sensações que a gente tem. A sensação de medo, de ataque. São dois conflitos que aparecem na pele. O conflito de ataque, que é o conflito da derme, a parte mais profunda. E da epiderme, a camada que a gente sente com a sensação, que a gente toca, essa é o conflito de separação, contato e separação. Então as doenças são diferentes. Como eu sempre falo também, né, o nosso corpo ele é feito por de várias camadas, né? A gente tem nosso corpo foi se formando ao longo do tempo, então tem células que são antigas e outras são mais novas, né? E a parte da pele mesmo, a camada por fora, é mais nova, é mais recente que o nosso corpo criou perante situações mais assim, não são tão primitivas, né? Então, as doenças da epiderme, que são mais profundas, elas têm mais a ver com nossas interpretações mais arcaicas, né? Por isso que chama conflito de ataque.
e da pele mesmo, do externo, são os conflitos de separação e contato. Então, as doenças são diferentes. Sempre que a pessoa tem uma doença de pele, a primeira questão que a gente precisa saber é qual sintoma tem para saber o que pode ter acontecido, né? Obrigada, Odete, também está sempre aqui com a gente, né? Então, é necessário entender essa diferença para a gente entender por que tem doenças que são diferentes, né? Elas não têm o mesmo sintoma e elas reagem diferente. Porque quando é um conflito da epiderme, que é contato e separação, nas primeiras, antes de aparecer a doença mesmo, antes da gente perceber, a pele fica seca, a pele fica escamosa, né? É quase que nem fica bem ressecada, né? Então, as doenças, tem algumas doenças relacionadas com isso, né? E as doenças relacionadas ao conflito de ataque, elas fazem ao contrário, né? A pele aumenta, enche de líquidos. Então, pelos sintomas a gente sabe qual conflito a pessoa passou. Se foi de ataque, foi de medo de não sobreviver, ou se foi um conflito de contato, de perda de alguém, né? E uma coisa que é muito relacionada, sempre se a pessoa vai no médico fazer exames de tratamento de pele, sempre relacionado a estresse. Os dermatologistas também sempre falam que as doenças de pele, a pele seca, a pele difícil de tratar, elas têm pele manchada, elas vêm do estresse. Por que é relacionado? Tem a ver, mas não do jeito que é simples, não do jeito simples que é apresentado, né? O estresse, ele também é uma resposta do nosso corpo, né? Então, o Dr. Hammer comprovou que quando a gente está numa fase de estresse, está num conflito ativo, quando a gente está dentro de uma situação de medo, no caso de separação, se a gente perdeu alguém, ou de ataque, se sentiu muito agredido, né? A nossa pele reage porque o nosso cérebro muda o jeito de ser. E por isso que isso tem tudo a ver, assim, a questão de dizer que o estresse traz doença de pele. O estresse é só um sintoma, ele não é uma causa, né? Então sempre tem que ir mais além, não se contentar que é por causa do estresse que veio o câncer de pele, né? Outra situação também que foi comprovado, que é verdadeiro, né? Que o câncer de pele não vem do sol, não vem da exposição exagerada ao sol, não, né? Não tem a ver com camada de ozônio. O sol, ele é um agravante quando é exagero, né? Porque, pelo bom senso, a gente sabe que ficar num sol dos 50 graus não é saudável para nenhum animal, nenhuma pessoa, né? Mas não é causador de câncer. Ele vai queimar a pele, vai ressecar, vai desidratar, mas não vai causar doenças de pele. Ele vai fazer a pele ficar mais frágil, mais estragada, né? Assim, danificada. A gente vê que as pessoas que vivem nas regiões mais áridas, elas têm a pele mais seca, mais escurecida, né? Mas não é, o sol nunca é o causador do câncer de pele. O sol é só um fator que pode agravar depois que a doença já está instalada, né? Não vai fazer diferença se você tem pele seca ou pele hidratada para desenvolver um câncer. O sol vai interferir depois. Por exemplo, se você tem um câncer, se você tem uma doença, depois eu vou falar mais das doenças específicas, né? Se você já tem e você fica muito tempo exposto ao sol, com certeza ele pode ser prejudicial ou pode ser muito saudável, porque nós somos natureza e a gente sabe que qualquer animal, qualquer planta, qualquer ser vivo, né? A nova medicina germânica foi pesquisada para plantas, animais e pessoas, né? Então, todo ser vivo precisa do sol. Então, o sol nunca pode ser proibido, ele é muito saudável. Ele só precisa ser na medida certa, nos horários
O horário do meio-dia é saudável, sim, porque tem algumas vitaminas que só o sol do meio-dia traz, né? E ele nunca é o culpado, nunca é o vilão do câncer de pele, né? Então a gente também tem que desmistificar um pouco esse exagero, assim, de dizer que você nunca pode sair no sol sem um protetor solar. Você precisa ir no sol sem protetor para absorver a, a vitamina. Oi, Inês, deixa eu subir de novo, deixa eu ver teu comentário. Você perguntou assim, sobre escama tipo caspa em criança, é esse mesmo. É o conflito de separação. Quando uma criança tem a pele muito seca, isso eu via muito no meu trabalho na escola também, né? As crianças ficam com a pele escamada, assim, você passa a mão, você sente como se fosse uma escama de peixe quase, né? É a criança que está muito se sentindo muito sozinha. Ou ela talvez ela vive alguma situação de abandono, né? Então ela sente falta de contato na pele de alguém. Ou é alguém que está abusando dela também. Por exemplo, uma criança que vive em situações abusivas, né? Às vezes até abuso sexual ou outros, né? A criança pode desenvolver isso porque a pele, no sentido de rejeitar essa pessoa, é sempre em relação a uma pessoa, não é a situação, né? A pele seca, ela é no sentido de ou eu quero carinho ou não quero carinho, né? Ou sinto falta de alguém e aí a pele resseca demais. Depois eu vou falar por que a pele faz isso, né? Ah, que legal, Alice. Lá desde o Peru, que chique. Obrigada, Melita. As irmãs, as manas presentes. Que bom, né? Uma no Peru, outra em Santa Helena, assistindo junto comigo, né? Muito prazer ter vocês aqui. Então, se vocês tiverem questões que vocês quiserem colocar, porque nunca é por acaso que a gente entra numa live, né? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar, tá? Obrigada. Então, eu estava falando sobre o sol, né? Que o sol não pode ser acusado como vilão, porque o sol é natureza e nós somos natureza, então nós temos que estar em contato com a natureza, né? Só sempre cuidar com exageros, né? Eu uso protetor solar, sim, né? Mas assim, também se algum dia eu sair no sol sem passar protetor, não fico me castigando, dizendo, me culpando, né? Porque a gente, quando a gente fica só escutando muitos conhecimentos assim que não valorizam a natureza, assim, ou por exemplo na necessidade de usar protetor solar, a pessoa que a gente vê muitas pessoas que se sentem culpadas de não cuidar da pele quando começa um câncer de pele, né? Aí a pessoa entra num sentimento de culpa, de desvalorização e a pessoa perde a força de fazer o tratamento, de se recuperar. E, e não tem assim, não tem nada, foi comprovado, não é por causa do sol que a pessoa desenvolve o câncer de pele, né? E nem as outras doenças, as dermatites também, os melasmas, melanomas, as manchas, assim, tem pessoas que têm, nossa, eu já tive amigas assim que ficam fazendo tratamentos muito caros para tirar melasma do rosto e ficam muitos anos e nunca podem ir no sol, ficam privadas de tudo que é alimento e a medicação não faz efeito, não consegue resolver, porque não está olhando a causa disso aí, né? Então, ficar tratando só o sintoma não é sempre que tem resultado, né? Algumas pessoas até conseguem melhorar um pouco, por exemplo, manchas que vêm da gravidez. Porque na gravidez a pessoa começa com mancha de pele, de rosto, né? Porque a pessoa está vivendo, ou às vezes a pessoa viveu o conflito de... Muitas vezes é nesse momento que a pessoa se sente mais sozinha, a pessoa se sente abandonada pelas companhias, a pessoa fica mais isolada, não vai mais trabalhar. Às vezes a pessoa sente que ela está diferente, que ela não é aceita,
Então, tudo depende do jeito que a pessoa olha para a gravidez e os medos que ela passa, né? Então, se são melasmas que surgem durante a gravidez, tem que olhar desse aspecto, como a pessoa viu a gravidez, né? Então, olha que bonita, Alice, né? A nova medicina germânica é isso, é a gente estudar pra gente mesmo, pra gente saber ajudar a si mesma e também no trabalho com outras pessoas, né? Sempre poder dar umas dicas, né? Eu hoje mesmo, assim, há muitos anos atrás, eu já estava ciente que eu teria falência renal, que eu ia precisar fazer hemodiálise. Minha mãe tinha falência renal, então a médica que eu levava ela já me deixou bem ciente que o meu futuro era esse, porque eu já tinha muitas infecções renais sempre, né? E hoje, quando fui preparando a live, assim, hoje à tarde, de repente começou umas fisgadas na bexiga, assim. Aí se fossem outros tempos, eu já ia começar a pensar, nossa, só por causa do friozinho que deu, ontem à noite esfriou o clima, e aí eu já ia me culpar, nossa, eu peguei frio nas pernas, agora já tô com infecção na bexiga, já estou com pontada de novo na bexiga. Era sempre esse sentimento de culpa. E o que eu fazia com isso? Eu só estava me depreciando cada vez mais, me culpando mais e me encolhendo mais para a vida, né? Porque se eu sou culpada de não me cuidar é porque eu não me gosto o suficiente, né? Essa mensagem que a gente se passa quando a gente se culpa das coisas, né? Aí hoje, quando eu senti essa fisgada agora há pouco, eu logo entendi o que aconteceu. Não foi sentimento de culpa, não foi friagem, não foi nada disso. É marcação de território que é a minha questão. É encontrar o meu lugar. É a minha insegurança de falar de um conteúdo que eu nunca falei. Sobre doenças de pele, tem tantas teorias diferentes, eu escutei tantos vídeos, li tanto assunto entre ontem e hoje, tantos médicos e especialistas falando de cura de doenças e que tem tanta doença que não tem cura, eu me senti insegura de não conseguir marcar meu território, de passar o meu recado, né? Que a Germânica traz, né? Então, é nesse sentido. A gente, quando sente um sintoma novo, olhar o que ele representa. Para mim, infecção de intestino ou de bexiga, fisgado na bexiga, assim, que é o primeiro sintoma, né? Sempre é marcação de território. Tem pessoas que às vezes não é bem isso, às vezes tem outras situações, né? Mas se a pessoa se conhece, e uma vez que eu identifiquei que foi isso, já posso ficar tranquila, não vai continuar. O problema sumiu, em outros tempos eu já tinha que tomar medicamento, ou já fazia chás, me enchia de roupa, e já tinha outras reações, né? Porque eu trabalhava com plantas, com chás, eu sabia que também aliviava os sintomas, né? Mas não curava, eu sempre ficava com aquele sentimento de culpa, que era o meu grande carro-chefe, me culpar por tudo, né? Então, vamos assim, a pele propriamente, que a nova medicina traz, né? Então, a pele tem duas camadas, tem a derme e a epiderme, que são as camadas diferentes. E cada camada tem um sintoma diferente e causa diferente, né? A epiderme, ela tem a ver, que nem eu estava falando antes, já é relacionado com, vem lá do ectoderma, né, que é outra parte no cérebro, que toda doença se manifesta no cérebro e no órgão, né? Então, as doenças que vêm na epiderme, elas são do conflito de separação e contato, a localização no cérebro do foco desse sintoma é na parte do ectoderma, né? Então, as doenças que estão relacionadas a isso, elas vêm assim, por exemplo, a pessoa passa conflitos, assim, algo foi arrancado de mim. Por exemplo, uma criança que vai na escola, que eu comentei, a criança que fica com a babá, ou a pessoa que fica longe da família, um adulto também pode ter essa reação, né? É um sentimento assim de algo foi arrancado de mim, conflito de contato e separação, né? Na fase ativa, quando a pessoa está dentro do problema, do conflito ainda, a pele fica áspera e seca, né?
ocorre perda de células, a pele fica desidratada. A pessoa que tem a pele muito seca, ela às vezes está dentro de um conflito assim de saudades de alguém, ou alguém que faleceu, que partiu, que sentiu a perda dessa pessoa, né? Que não pode mais abraçar. E aí quando a pessoa tem a pele muito seca, é porque ela ainda está dentro do conflito, né? Que nem a Inês antes perguntou, a escamação da pele, a pessoa não superou ainda a situação, ela está dentro do problema, né? A hanseníase também, a pessoa perde a sensibilidade da pele, né? O início da hanseníase pode ser essa também a causa, né? A pessoa que tem esse conflito também, ela pode ter perdas de memória, assim, momentos que ela, tipo, dá os apagão, porque ela não sofreu com essa separação, com essa falta de contato, né? Então tem algumas dermatites, né, que se formam desse jeito, que vem do conflito de falta de contato, né? Crianças, quando a mãe volta a trabalhar, por exemplo, é muito comum, né? Ou quando nasce um irmão, ou quando os pais se separam, as verrugas já é outro, lá do conflito de ataque, a verruga é mais profunda. A epiderme é a parte por fora, é a parte onde você toca, você encosta, né? É a parte externa da pele, né? E a verruga, ela vem da epiderme, vem da derme, é da parte mais profunda, onde tem os pelos e os cabelos também, eles são da parte mais profunda, né? Então, as dermatites, a maioria são do contato de separação, né? A psoríase, às vezes a psoríase também é do conflito de ataque, mas normalmente a pessoa que tem psoríase é por perda de contato. Por exemplo, minha mãe, ela tinha muita psoríase ao redor da orelha, no início da pandemia. Olá, Cine, saudade de você. Prazer quem tá aqui comigo, obrigada, né? Então, a minha mãe teve muita psoríase ao redor das orelhas no início da pandemia, porque ela escutou que ela não poderia ter mais os sintomas da doença dela, que ela sempre internava. A doutora falou que era muito perigoso e ela preferiu, assim, a pele dela ao redor do ouvido começou a escamar, criou cascão seco para evitar que ela de escutar novamente, né? No sentido de fechar o ouvido para não escutar, né? Aí eu falei que as verrugas são só da parte mais profunda, mas tem verruga também na derme. É também conflito de contato de separação. Às vezes tem pessoas assim que enchem assim, o corpo de verruguinha mini, porque a pessoa sentiu muita saudade de abraçar alguém se é no pescoço, né? Ou sentiu saudade de um colo. Depende do local onde saem as verrugas, né? Tem que ver. Por exemplo, uma verruga que a pessoa tem desde nascença já é diferente, né? Mas quando saem eu conheci uma criança que na perna dela, assim, na perna direita, encheu de verruguinha, assim, parecia uma areia. Porque ela tinha passado um conflito muito grande de separação ali, que ela queria ter alguém perto dela, né? Então, as alergias em crianças, alergias de pele, assim, feridas, geralmente são relacionadas à saudade do contato, falta de querer estar mais próximo de pessoas que ela se sentiu abandonada, né? A herpes também, herpes de boca, né, por exemplo, né, que eu conheci uma moça que cada poucos dias ela formava uma herpes, saía ferida assim numa parte do lado direito da boca superior, né? Aí o que tem que olhar? Onde que sai a herpes, que dia que saiu e que lado que se é superior, se é inferior, porque tudo tem a ver a lateralidade da pessoa. Por exemplo, se é do lado de cima, do lado direito, tem a ver com marido, namorado, trabalho, dinheiro.
alguma coisa. Mas como a herpes sempre é relacionada à pessoa, então não é dinheiro a trabalho. Para saber daí, para conseguir ver a causa e para não voltar outras vezes o mesmo sintoma, foi só conversar e ver que dias que estava aparecendo nessa moça que eu atendi, que dias que aparecia. E ela se observou algumas semanas e ela percebeu que era sempre quando ela voltava da casa ela ia passear na casa dos pais dela, na semana seguinte ela tinha a herpes na boca, né, na parte superior. E aí conversando foi visto que ela tinha muita saudade do pai, do contato. Saía no rosto, não era na boca, era na parte superior, assim, toda. E como vem na fase de resolução do conflito, cada vez que ela chegava perto, que ela encostava, tinha o abraço dos pais, a situação se resolvia e aí aparecia o sintoma. Por isso que a situação de conflito tem que sempre ver que situação a pessoa está, para saber se a pessoa já resolveu a situação ou se ela ainda está dentro. Então a herpes é situação de solução já, né? Quando é de contato, a pele fica inchada, com bolhas, com vermelhidão, depois que resolveu. Por exemplo, as alergias de pele, antigamente a gente chamava de cobreiro, geralmente é associado a isso também. Ou aquelas alergias de calor, se a pessoa tem do lado de fora, do lado externo, se é por dentro da parte interna do corpo. Tudo tem que ver a localização. Se é do lado de fora é porque a pessoa quer afastar alguém. Se é do lado de dentro, às vezes a pessoa tem entre meio nas pernas, assim, nos pés, assim, nas laterais. Se é do lado de dentro, a pessoa quer o contato de alguém. Se é do lado de fora, a pessoa quer espantar alguém, né? Então é sempre relacionado a isso. Mas quando fica vermelho, quando fica inchado, quando começa a coceira, é porque a pessoa já resolveu. Só que quando tem pessoas assim que enche de vermelhidão e depois volta tudo de novo nas outras semanas, né? É porque a pessoa sai do conflito e volta. Às vezes a pessoa está vivendo uma situação muito próxima, que ela está se sentindo abusada, né? E aí ela revive as situações, ela está dentro de um trilho de conflito, né? O trilho de conflito é os gatilhos que a pessoa revive as situações, né? Então, às vezes, a pessoa tem que se afastar de certas situações para resolver o problema. Ou mudar a postura, mudar o olhar perante isso, né? Agora vamos aos conflitos de ataque. Eles são... o que faz parte do conflito de ataque? Quais os órgãos que pega? É a pele mais profunda, os cabelos e os pelos do corpo também, né? E faz parte do mesoderma antigo. Aí, quando faz parte do antigo, a gente tem que ver que são situações que a pessoa interpreta quase de forma animal, quase assim, um estilo primitivo de ver as situações. É por isso que a gente sempre precisa ver qual o conflito que está por trás, para entender melhor, né? Se é de ataque, é algo que ameaçou a nossa vida, mas nós interpretamos como se fosse alguma coisa que estivesse querendo nos matar, tipo, algo assim que estivesse nos agredindo muito fortemente, né? Quando é do conflito de ataque, que é da derme, as células aumentam a produção quando a gente está na fase ativa. É o contrário da epiderme. Não é a pele seca, é da epiderme, né? E quando é mais profundo, a pele faz o contrário. Começa a inchar, começa a proliferar células durante o conflito, enquanto a gente está vivendo dentro do problema, né? O que pode ser um conflito de ataque? Uma pancada, assim, tipo, alguém esbarra na gente, sim, e a gente sente que foi de propósito, né? Às vezes é uma pessoa meio estúpida, meio grossa, a gente fala, né? A gente sente como
A gente tem a impressão que a pessoa nos atacou, foi sem querer querendo, diz o Chaves, né? Aí a gente interpreta como se a pessoa nos atacou e a gente pode desenvolver uma doença naquele local. Por exemplo, se a pessoa esbarrou na gente na cintura ou no joelho, uma parte sim, a pessoa e se sentiu ofendida mesmo, pode começar ali uma doença de pele, né? Por exemplo, a pessoa que vai tomar vacina e vai porque é obrigada a tomar, a pessoa não quer, a pessoa sabe que a pessoa tem assim, resistência a tomar injeção ou fazer também quanto à cirurgia, a mesma situação, né? A pessoa não quer fazer uma cirurgia, a pessoa é contra, mas é obrigada a fazer, né? Às vezes a reação dessa cirurgia ou dessa vacina pode provocar uma doença, até um câncer de pele. Uma das doenças pós-Covid, agora que são falado muito, é a doença de pele, né? Um dos sintomas do Omicron, de outras novas teorias que estão falando, né? Por que eles estão falando? Por que aparece essas doenças de pele como sintoma pós-Covid, né? É porque é pós-vacina ou mesmo pós-Covid. Porque durante a pandemia, quando a gente precisou ficar afastado, as pessoas sentiram falta de conviver com outras pessoas. Tem gente que se isolou totalmente. Aí quando a pessoa volta a poder abraçar as pessoas, poder pegar na mão, poder encostar, poder sentir o carinho de alguém, aí a pessoa pode aparecer com uma dermatite, porque é a fase de cura que vem o sintoma, né? E também, como conflito de ataque, é uma doença mais profunda, mais pesada, pode ser por causa da vacina, sim, também, né? Se a pessoa está se sentindo atacada, se ela não quis tomar vacina e ela foi obrigada, no momento que ela viu a agulha, que ela viu a enfermeira, a pessoa que veio aplicar, ela se sentiu ofendida, é como se fosse um ataque, né? É como se levasse uma facada ao pé da letra, né? Então a pessoa se sente e o corpo pode reagir com uma doença de pele mais séria, porque é um ataque que mexe com o nosso corpo físico, faz doer, né? Também ataques verbais, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas que são agredidas na rua, ou os pais que agridem os filhos que agridem os pais, né? Ataques verbais assim contra, por exemplo, contra a inteligência, digamos, né? Tem pessoas que começam com câncer de pele na testa, as pessoas de idade. Por que é muito comum aparecer? Porque a testa, a cabeça da pessoa, o intelecto é representado ali pela testa, nosso cérebro está ali. E a pessoa que é agredida intelectualmente, ela pode responder com câncer de pele que começa no rosto ou na testa, né? Às vezes até as mulheres muito têm, aparece aqui no colo, né? Porque daí a gente acha porque o sol pega mais em cheio, falta de protetor solar. Não. Geralmente tem a ver com autodesvalorização, porque a pessoa se sentiu atacada perante situações por ser mulher. Não é porque o sol bateu muito, é porque teve algum conflito de ataque que a pessoa se sentiu atacada, se sentiu não respeitada. E geralmente aparece mais onde está o sol, porque o sol é um agravante. Mas tem pessoa que tem câncer de pele nas costas, onde nunca pegou sol, né? Então não é uma teoria que dá para dizer que é o sol. Tem pessoas que têm câncer de pele que vai para dentro, o melanoma, né? Que começa num órgão interno. Então é muito mal. Não é por causa do sol, né? Tem pessoas que são agredidas verbalmente também por escolhas sexuais, né? Por exemplo, um menino que já se percebe com outra opção sexual e se ele é agredido, ele pode desenvolver uma doença séria de pele por causa disso também, né? Então, como eu já falei antes, né, na fase ativa, os conflitos de ataque,
as doenças, as células se proliferam, aumenta muito a produção de células. E o câncer de pele geralmente nesses conflitos ali, né? Porque a pele aumenta muito. O que é o melanoma, né? As células se reproduzem tão rapidamente e formam com pigmentação no sentido de se eu formar uma camada grossa de células aqui, de pele escura, de proteção, ninguém mais vai me agredir. Nesse sentido que o corpo faz isso. Porque o corpo produz o sentido biológico que está por trás disso. Ele produz um monte de células, aumenta, por exemplo, o cobreiro também às vezes que a gente nunca sabe se o cobreiro é fase de cura, se fase ativa, né? De onde que ele vem, né? Mas tem as infecções de pele, assim, que, por exemplo, a pele cria, principalmente o melanoma, ele cria uma camada muito grossa de pele extra, de células extras, no sentido de evitar um novo ataque. Que daí, se a pele ficar mais forte, a pessoa não vai mais se sentir atacada, a outra pessoa não vai mais conseguir atacar, né? E na fase de solução do conflito, é a fase que entra a coceira, que desmancha essas células. Por exemplo, entra as bactérias, os fungos. Por isso que os antibióticos, nesse caso, também vão impedir a cura. Um câncer de pele, por exemplo, se a pessoa faz quimio e rádio também, a pele não consegue mais se recuperar se entrar com químicos, porque é a fase de cura que a pessoa precisa a solução, né? Então, as bactérias, os fungos que vêm ali, é igual uma ferida externa. Todo mundo já teve algum machucado externo. Quando ele começa a cicatrizar, ele começa a ficar um vermelhão nas beiradas. Esse vermelhão que forma sempre em qualquer ferida é sinal que está cicatrizando. É a pele se refazendo. Então, se a pessoa tem uma doença de pele, um câncer, qualquer outra doença, se tem esse vermelhão nas beiradas, é porque a pessoa está curando, já está se recuperando. Agora, se a pessoa está dentro do trilho do conflito, aí a pessoa tem que ver, porque não cicatriza de vez, né? Tem que olhar para a situação, sim, né? Não é só esperar a cura vir automática, né? Quem tem melanoma precisa manter tampado, manter escondido de si mesma, né? Porque a pessoa que tem mesmo melasma no rosto, assim, é bom a pessoa usar base, usar algo que esconde as manchas, porque cada vez que a pessoa se olhar no espelho, ou se olhar para as manchas, olhar para a ferida, ela vai fazer um novo conflito e vai gerar mais outros focos da mesma doença. Então, porque é o conflito de desfiguração, né? A pessoa olha para a situação e se sente feia, se sente atacada pelas feridas e ela faz mais feridas ainda no corpo, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode falar, tá? O furúnculo, quem em criança não teve? Nossa, no tempo que eu era criança, a gente era assim, sempre tinha furúnculos, e hoje em dia parece assim que foi uma coisa extinta, né? O furúnculo depende muito de onde ele vem, mas se ele vem da segunda camada da pele, é porque teve conflito de ataque, né? E geralmente os furúnculos eles saem nos lugares, a gente fala nos lugares escondidos. Eles saem nas virilhas, ou embaixo do braço, ou no pescoço, assim, as partes mais... Porque a pessoa passou algum conflito de ser atacada, de não ser valorizada, né? Herpes zoster também é conflito de ataque. As glândulas sudoríparas, a pessoa que sua frio, a pessoa que está sempre com as mãos molhadas, os pés molhados. Eu já conheci pessoas que andam na estrada de terra, assim, no sítio, aquilo vira um barro os pés dela. Por que o corpo faz isso? É porque a pessoa está vivendo situação que ela entende que se ela suar bastante, ela vai conseguir escorregar, ficar lisa e vai conseguir fugir da situação que ela está vivendo, né?
geralmente, quando a pessoa chega numa situação que ela tem que, por exemplo, quem estuda, quem vai fazer, ou quem fala em público, quando tem que fazer algum pronunciamento, alguma situação, a pessoa começa com suor excessivo, né? Qual é o significado biológico ali? Se a pessoa se lubrificar toda, se deixar cheia de... Porque é um óleo que a pele faz, é um sebo, né? O corpo entende que se ela ficar bem lisa, bem lubrificada, bem hidratada por fora, ela vai conseguir escorregar da situação. Ela vai conseguir fugir dali, né? Então, é um sentido de querer fugir de uma situação de ataque, né? A micose também, a micose vem de sensação, a pessoa que vive em situações que ela se sente atacada e é obrigada a viver em situação que ela se sente sujo. Em qualquer parte do corpo que aparecer micose é relacionado a se sentir impuro. Às vezes até a pessoa é cúmplice de alguma situação, a pessoa queria falar a verdade, não pode, a pessoa se sente desonesta, pode desenvolver a micose em alguma parte do corpo, né? O couro cabeludo muito oleoso, que daí vira seborreia, vira caspa, também é relacionado a isso. Eu não posso deixar esse pelo crescer muito porque ele enfraquece o cabelo, quem tem o couro cabeludo muito seboso, né? Muito oleoso. Porque daí o cabelo, ele enfraquece porque a hidratação é excessiva, né? E no sentido de se alguém me pegar, se alguém quiser me atacar de novo, eu vou conseguir escorregar dessa situação, né? Então, às vezes tem homens que têm seborreia que perde todo o cabelo, né? Mulheres também, né? Mas tem muitos homens que ficam carecas por causa disso, né? Porque eles se sentiram tão atacados que é melhor não ter cabelo, é melhor ficar lisa, careca, para ninguém mais poder me atacar, né? A acne no rosto, quase sempre também é isso, né? Quando é em outras partes do corpo já é diferente, né? Mas a acne no rosto quer dizer assim, os outros não estão me respeitando. Se alguém olhar para mim, a pessoa está olhando, está me julgando, a pessoa está olhando para mim porque ela viu algo que ela não está gostando de ver, né? É nesse sentido, daí o corpo cria bastante oleosidade, cria as acnes para proteger, para a pessoa não ver o rosto, né? É o mesmo sentido, né? Cria uma camada de proteção para as pessoas não poderem olhar, né? O calo, por exemplo, a pessoa que faz calo nos pés, às vezes tem calo na mão, a gente que trabalha na lavoura tem calo da enxada, né? Também é o mesmo sentido de tanto esfregar, de tanto passar a ficar em contato com algo, o corpo cria uma calosidade. Por quê? Para quê? Para ficar mais forte. Porque se criar um calo, na próxima não vai fazer bolha, né? O corpo é muito esperto, ele sempre reage para nos proteger. Então, o calo na mão, a mulher que limpa a casa já tem calo, né? É muito natural esses calos, porque o corpo quer nos proteger de machucar nossa mão, né? E nos pés também é a mesma coisa. Se é um calo, aqueles calos secos, agora quando é de líquido, só que faz calo de líquido, ela tem retenção de líquido. Ela tem outro conflito associado, né? Quando faz aquelas bolhas no pé, tem a ver com sentimento de abandono, com desvalorização, tem vários conflitos juntos ali, né? Tem pessoas também que têm cistos sebáceos, né? Tipo, por baixo da pele cresce tipo uns calombos de sebo, né? Umas gorduras. Vai no médico e fala, não precisa tirar, isso é só uma gordura localizada, né? Mas e por que o corpo forma isso? Depende do local que está, é porque a pessoa viveu algum conflito e pode crescer sim. Pode vir, não é que tem que tirar, mas tem que só saber a causa porque formou ali para não aumentar, né? E ele pode se desmanchar também se a pessoa sai do conflito, né? Ele se desmancha por si só, porque é uma gordura, já fala cistos, ele pode se... A pele absorve de novo se a pessoa sai do
do conflito, porque a gente vê pessoas assim que fazem por baixo da pele, faz tipo uns, não, o povo mais comum fala calombo, né? Faz umas montanhas de gordura, né? Ou mesmo a celulite, às vezes, pode ter a ver com isso, né? Eu tenho que aumentar aqui, a mulher que faz culote. O que é o culote aqui no lateral? Tem mulheres assim, depois de uma idade, faz um culote bem exagerado aqui do lado, né? Porque é o sentido assim, se eu crescer aqui, ninguém vai mais encostar em mim. Ninguém vai me agredir. Eu sou dona do meu corpo, né? É um tanto assim de repelir os agressores, né? Então, quem tem culotes, teve uma época que eu formei e sumiram sozinhos, né? Depois que sumiram que eu percebi que eu não tinha mais, né? Mas foi antes de eu conhecer a Germânia que eu não sabia nem o significado disso, né? Mas tem a ver com querer repelir alguém que está se encostando ali, alguém que está me atacando pelas laterais. E geralmente é com o marido, com o namorado, alguém, companheiro de vivência, né? Então, as alergias, quando são mais profundas, né, então são de conflito de ataque. Eczema também, que são coisas mais... Todas as doenças de pele que são mais profundas têm a ver com conflito de ataque, de sentir que alguém está nos agredindo, de não estar nos respeitando. Sempre nesse sentido. Aí quem tem alguma situação assim já consegue identificar mais ou menos qual a situação que está vivendo ou viveu. Se a pessoa viveu e não vive mais nessa situação, ela pode dar um outro significado, pode também conversar com Às vezes tem pessoas que dialogam com o próprio corpo, né? Olham para essas feridinhas que não somem, as verrugas, e agradecem, já não preciso mais me defender, já podem ir embora, né? Eu mesma tinha muitas verrugas que já sumiram, né? A gente nem percebe quando elas somem, né? Então, eu tenho um sebaçalo nas costas, é um, é um cisto sebáceo nas costas. Tem que ver que lugar das costas, se é, por exemplo, no meio, na parte que você carrega as coisas, porque você precisou criar uma proteção bem perto da coluna, mas entre meio e o corpo, tem a ver com, por exemplo, se você precisou criar você se sentiu sobrecarregada, né? Por exemplo, você sentiu, provavelmente, né, que você estava carregando o mundo nas tuas costas, e se você não tivesse uma gordura, não tivesse um foco ali a mais forte, você não ia dar conta de carregar. E você estava se sentindo agredida com isso, desvalorizada, né? Aí, se você já saiu dessa situação, você pode fazer meditação. Eu sei que você é uma pessoa de oração, você pode agradecer que agora você não precisa mais carregar o mundo nas costas. Não sei se faz sentido, se foi disso, né? Você tinha muitas situações que você queria resolver e não estava conseguindo, porque as costas, a coluna, desde em cima até no quadril, cada parte tem um conflito um pouco diferente, né? Mas geralmente está associado a não conseguir carregar tanto fardo que está sendo imposto nas paletas, né? Tem a ver com você precisou ficar mais forte para conseguir. Mas se tu quiser uma outra, a gente pode conversar melhor, se você sente, se elas doem, se ela... Às vezes tem pessoas que no tempo que eu fazia massagem para desmanchar, né? Só que se ela dói, assim, não pode fazer massagem. Meu marido tem um sebáceo na paleta esquerda. Esquerda tem a ver, é relacionado com a mulher. Se é teu marido, então tem a ver que sim, no sentido assim, talvez, eu não sei, não te conheço, não sei, mas tem a ver com ele se sentiu invadido, agredido, sei lá. Às vezes ele achou que ele tinha que fazer demais, por favor. É porque no conflito de ataque,
tem a ver com a pessoa se sentiu invadida o espaço dele, né? Às vezes pode ser diferentes situações, né? Ele interpretou assim, não quer dizer que você invadiu, né? Então, outro caso, né, que tem nas costas da mulher, né, Melita, veio quando estava cuidando da mãe. Então, agora você já pode agradecer que você não precisa mais cuidar da mãe. Agora, essa gordura já pode ser, provavelmente já está diminuindo, né? Ou se você pegou outro fardo igual para carregar, né? Se você já largou da mãe, se você já sentiu que a mãe não está mais sendo um fardo para você, ele vai se desmanchando, né? Às vezes, como ele foi se formando ao longo dos anos, ele pode demorar também um pouco para se desmanchar, né? Tudo é devagar. Nosso corpo tem que, assim como ele nunca dá uma doença de repente, ele também, para se recuperar, precisa ser gradativo, assim, ele precisa trocar as células, né? E a gente está sempre renovando, né? Então, quando a gente renova a nossa cabeça, nosso pensamento, as células do corpo também se renovam. Quanto mais eu renovo a cabeça, mais rápido o corpo se renova, né? E tem ciência que diz que a cada 7 anos a gente troca todas as células, então tem outros que falam que é até menos tempo, né? Então, se a gente troca, então nosso cabelo, tudo, nossa pele, tudo é tudo novo em 7 anos, né? Então, as doenças que a gente tinha 7 anos atrás não precisa mais carregar, né? Se a gente carrega é porque a gente está renovando aquelas células doentes, né? A gente não superou ainda a situação, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para hoje. Não sei se vocês tinham mais alguma questão, né? Só para confirmar, né, que o Dr. Hammer pesquisou, dedicou a vida dele para isso, para mostrar para o mundo que tudo pode ser solucionado, tudo tem um motivo. Tem doenças que às vezes não são curadas, porque ninguém vem substituir Deus, ninguém vem substituir a natureza. Então, tem pessoas que vivem para sempre dentro de situações de conflito e tem pessoas que precisam manter a doença para se manter vivas, né? Tem situações quando são muito graves mesmo, né? Para a pessoa evitar um infarto, para a pessoa evitar doenças mais sérias, causa de morte, por exemplo, às vezes é mais fácil a pessoa continuar dentro dos problemas, né? Então, por isso que a gente tem que se aceitar, se amar muito. Se a gente procrastina certas coisas, a gente fala assim, nossa, eu sei que eu teria que fazer tanta coisa, mas eu não consigo fazer. Daí a gente fica se culpando, fica se crucificando. Não é assim, né? O nosso corpo sempre faz o que precisa fazer. Às vezes a gente tem a preguiça que deixa dominar a gente deixa a nossa criança uma preguiçosa mandar na nossa vida, né? Mas quando é uma coisa assim que a gente quer muito e a gente não faz, a gente pode olhar o que eu estou com medo de acontecer se eu fizer, né? Então, às vezes, tem situações que a gente tem que ir devagar e respeitar a gente, né? Viu? Nossa, obrigada pelo retorno, amiga. Então, ela tá dizendo assim, que o marido dela apareceu com cisto sebáceo nas costas, depois que estavam falindo, e ela tomou a frente das finanças e deu conta da vida familiar ali, de toda a situação, né? O que ele entendeu, né? Ele entendeu que ele ficou sobrando, né? Ele não precisava mais, ela tomou conta, ela tomou o lugar dele, né? Então, não quer dizer que você fez isso, mas a interpretação do corpo dele foi essa, da mente dele, não é só do corpo não, né? Porque o nosso corpo faz tudo que nossa mente inconsciente manda, né? Então, agora, se vocês já estão conseguindo se recuperar, você pode conversar, você pode passar a mão lá e respeitar ele muito, porque ele é o esposo que você escolheu, né? Mesmo perante as dificuldades financeiras, né? O parceiro, o colega, companheiro de vida, né? A gente precisa respeitar e agradecer até pelas coisas difíceis, às vezes, que a gente passa, né? Que isso fica mais leve pra gente carregar.
Agradeço vocês, tá? Obrigada dos elogios, dos agradecimentos. Só tem sentido porque vocês estão junto comigo, porque para mim mesma. Isso é um estímulo muito grande para estudar, porque a germânica é assim, né? Ela não é uma teoria exata que você estudou uma vez e você sabe. Todo dia tem que estudar de novo, todo dia tem que se observar de novo, todo dia tem novidade para a gente aprender. Porque às vezes, que nem eu comentei, da infecção da bexiga, né? Cada pouco eu percebo situações diferentes que eu respondo de novo com esse conflito de marcação de território. Porque eu, igual você, Genice, eu sempre tomei conta de tudo e sempre invado os território dos outros. Por quê? Porque o meu território eu sempre senti muito insegura. Eu nunca não sabia o meu lugar no mundo, né? Então eu cresci, quando a gente é de uma família grande, bastante irmãos, né? A gente cresce assim como dizer, foi só mais um filho, né? A gente não sente assim que a gente nasceu por um propósito, que a gente nasceu com um lugar no mundo, né? Então a gente entende assim, de 12 irmãos, fosse 11, fosse 10, não vai fazer diferença, a gente não se sente valorizada, não tem essa ideia que, e por melhor que os pais foram, né, e trataram a gente, deram de tudo pra gente, mas a gente sempre interpreta como criança, que queria mais, né? Então agora como adulto a gente tem a capacidade de se curar. A gente já não é mais criança, a gente tem que amar muito essa nossa criancinha que fez nós chegarmos até aqui, né? Mas agradecer a ela pelo que ela fez, dar um colinho para ela quando precisa e dizer agora eu sou adulta, agora eu já tenho a idade que eu tenho e eu já sei dirigir minha vida. Você continua, a criança não precisa mais estar no comando das decisões, né? Aí fica tudo mais leve e mais fácil, né? Obrigada, tá? Foi um prazer ter vocês comigo. Eu vou postar no YouTube, daí quem quiser partilhar, que às vezes fica mais fácil, nem todo mundo tem Instagram, né? Eu agradeço, também podem dar curtidas na live aqui depois, no YouTube também. Sem curtidas, sem inscritos, a gente não cresce, né? Como é um trabalho voluntário, gratuito, a maioria de vocês também fazem isso, trabalhos voluntários, né? Pelo bem das pessoas, pelo nosso bem principalmente, né? Então, as curtidas e os compartilhamentos que fazem são o pagamento, né? Gratidão.